Será que vai chover? Porque nós estamos de volta, meu querido. Fui dar um rolê na carruagem de Elias, subi, passei, fui com o anjo Miguel, mas voltei. Obviamente, você está agora nos comentários falando: cadê o vídeo do plano de salvação? Eu também queria saber, porque não é este vídeo. Todo seu comentário é extremamente bem-vindo, porque toda vez que você reclama, eu ganho engajamento e logo esse canal continua crescendo. Uau, que lindo! Que poderoso. Brincadeiras à parte, eu quero fazer o vídeo do plano de salvação. Mas é um vídeo que eu entrei num vórtice contra o meu próprio perfeccionismo, de que eu nunca acho que o roteiro tá bom o suficiente para eu ter um vídeo documentado sobre isso. Eu tenho umas 3 pregações sobre isso, 2 aulas sobre isso, só que eu olho para aquilo ali e falo, não gosto. E aí eu fico mandando esse texto para outras pessoas e fazendo correção com a sistemática do lado. Talvez esse texto fique pronto. Eu já não vou mais prometer. Talvez esse roteiro nasça esse mês. Talvez não. Tem uma Dunamis Con chegando nesse momento que eu estou gravando. Faltam 50 e poucos dias. Então assim, eu trabalho de 7 da manhã até 7 da manhã nos próximos 50 dias. A chance desse roteiro nascer é pouca. Por isso, vamos falar de outra coisa. Esse vídeo é para você que sabe o que é o OnlyFans. Não deveria saber, mas sabe. Que peninha. E eu fui impactado por uma informação recente, que a renda do OnlyFans, ela somada, ela totaliza a renda de vários outros tipos de app em serviços de assinaturas, como eles, por exemplo, Duolingo, que é uma plataforma unicórnio campeã. Tem um outro report que soltaram do dono do OnlyFans, que ele recebeu em dividendos, tá? É grana que caiu para ele, não é dinheiro de ação, que ele recebeu mais de 3 bilhões de reais em ações, em dividendos dentro do OnlyFans. O cara está multimilionário porque ele comprou essa ideia e eu queria que a gente desse uma pausa aqui para falar sobre o comércio do sexo e a relação da pornografia e do olhar sexualizado com a nossa fé cristã. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás sobre o problema da Ana Castela, né? Com uma pessoa que canta sertanejo, mas a gente não olha para Ana Castela da mesma maneira que a gente olha talvez para uma Anitta. E é importante entender que existem níveis de resistência social. A palavra fala que a gente resiste, né, ao pecado, e essa resistência não é apenas a resistência de eu resisti-lo, mas é a resistência de eu impor resistência. Eu quero ler esse verso aqui com você. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 21 em diante, fala o seguinte: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Verso 23. Evitem as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Verso 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. O que ele está falando aqui? Tá em 2 Timóteo 2. Existe um contexto de que ele está falando majoritariamente aqui com pessoas da igreja, mas Timóteo, no momento que ele está recebendo essa carta de Paulo, ele já está há um tempo em Éfeso. E ele está resistindo não apenas às doutrinas heréticas criadas dentro da igreja de Éfeso, mas também a todo panteísmo e multiculturalidade que existia em Éfeso. Então você tinha muitas pessoas que tinham muitas bagagens históricas, crenças, e aquilo ali atritava muito com a fé cristã que estava sendo apresentada para aquele grupo. Isso aqui tem tudo a ver com pornografia, tem tudo a ver com pureza, tem tudo a ver com o nosso papel. Por quê? Quando eu olho para uma Ana Castela cantando um sertanejo, a gente está acostumado a ouvir sertanejo. Diferente de quando você ouve a Anitta. A Anitta te faz um comichão no ouvido. Você não consegue ouvir um álbum de funk como aquele e não se incomodar. Mas por algum motivo a gente ouve músicas como a do Zé Felipe e de Ana Castela, onde a letra é bota, bota em mim, bota, bota em mim, bota o chapéu e a bota e me bota gostosinho. É tipo, é extremamente sexual, é extremamente literal, mas incomoda menos. Por quê? Porque a gente tá mais acostumado. E o verso de número 22 é: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a paz, a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Tem sempre essa palavra de pureza e a noção de sinceridade sendo uma pauta presente em toda a Bíblia. Por que isso aqui é importante? Porque o que a pornografia faz é roubar a sua pureza.
o que essas músicas e essa sexualidade velada e essa hipersexualização faz é roubar a nossa pureza. E quando a gente rouba a pureza, a gente deixa o nosso filtro mais nebuloso. Por que eu vou entrar hoje em alguns lugares e eu começo a ver que as pessoas elas começam a perder a modéstia? É muito comum ver cara e até mina usando roupas que são claramente sexuais. Os caras abrem a camisa até o umbigo, as minas jogam o cropped lá pra cima, aperta a roupa, diminui o short. Nossa, Nix, não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque seu olhar já tá tão sexualizado que você não consegue mais perceber o problema. A pureza já se afastou tanto dos seus olhos e você tá tão acostumado com pornô que na hora que eu mostro algo sensual, aquilo não te agride. É basicamente você pegar uma pessoa que cresceu com um bando de irmão mais velho violento. Se você tem irmão, você sabe do que eu tô falando. Os caras te batem tanto sua vida inteira que um tapa não é mais uma agressão. Um tapa é um cumprimento. Não porque o tapa foi leve, etc., mas porque você apanhou tanto sua vida inteira que o seu crivo ele é menor. Eu tenho uma pessoa muito próxima que ela cresceu com uma família muito agressiva, principalmente o pai dela. O pai dela gritava muito o tempo inteiro. E várias vezes a interação com essa pessoa, na hora que a gente ia discutir alguma coisa, ela começava a gritar, e ela começava a ser agressiva, ela começava a vir pra cima. E eu tinha que falar assim, para de brigar. E ela falava, isso aqui não é briga, você não sabe o que é brigar. Eu falava assim, opa. Não traz o seu histórico de abuso como normalidade dentro dessa conversa. Não traz o seu extremo que você se acostumou como se ele fosse normal para a realidade de outras pessoas. E a pornografia e a hipersexualização é a mesma coisa. Seu olho já está tão acostumado a ver algo assim que você começou a achar que o resto tá normal. Por que um OnlyFans ele é socialmente cabível? Porque a gente consome tanta soft porn em todas as redes sociais que você percebe que nem mais uma mulher nua ou um homem nu consegue estimular algumas pessoas. Porque você tá tão acostumado ao extremo que o simples ele começa a se tornar algo banal. E isso daqui tem tudo a ver com a nossa realidade quando Mateus, capítulo 6, fala um dos versos que mais move o meu coração. Eu quero ler ele para você. Mateus no capítulo 6, no verso de número 22, fala o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quando a gente lê esse verso, ele está falando do pureza do olhar. E às vezes a gente não percebe que nós temos um olhar viciado, um olhar que olha para as coisas e está sempre vendo maldade. E isso está sempre vendo maldade porque nós estamos acostumados a consumir maldade. Nós estamos acostumados a olhar para uma plataforma de pornografia e prostituição e não perceber que tem gente que está se prostituindo de casa de maneira covarde. OnlyFans é uma plataforma de covardes que assistem pessoas covardes. Porque eu quero vender meu corpo sem ter que ter contato com ninguém e eu vou me transformar num produto e eu vou me vender da maneira mais nojenta possível para as pessoas ficarem olhando para mim e se satisfazendo sem eu nunca conhecer elas. Então é uma covardia de duas pontas, onde a gente pega algo tão precioso que é o corpo, a intimidade, a nudez e a intimidade sexual e joga tudo no chão e arremessa cocô por cima disso, porque não tem valor nenhum. E por que eu preciso olhar para isso? Porque se não me incomoda falar de OnlyFans, quer dizer que eu já estou além do que o verso 22 fala. Se os meus olhos não forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Será que quando eu olho para isso, isso me dá nojo? Se eu não olho para isso e eu não tenho mais repulsa nem nojo, quer dizer que eu já admiti. Se eu já admiti, eu estou no processo de começar a compactuar. Tudo que eu permito, eu perpetuo. Tudo que eu aceito, eu valido. Se eu aceito que isso exista e eu não combato, quer dizer que eu promovo. Tudo que eu crio espaço, eu também dou plataforma. Então quando a gente olha para uma Ana Castela e não impõe resistência, eu começo a criar pista. E eu acho que a gente vem de um histórico onde os evangélicos eram minoria na década de 90, e a gente tem figuras como Silas Malafaia e outras figuras que são figuras vocais públicas, e a gente viu tanto eles brigando na internet, na TV e fazendo escarcéu, que a gente pegou uma aversão a impor resistência. A gente começou a achar que é ruim nós como cristãos impormos resistência. E aqui eu não estou falando para convencer as pessoas a serem cristãos, eu estou falando de impor resistência ao absurdo, a uma letra hipersexualizada ouvida por criança. Eu não tenho como ver isso acontecendo e não impor nojo.
É nojento eu cantar uma música sexual de maneira explícita, super acessível para crianças que toquem em festa infantil. E é incabível que eu fale de uma plataforma como OnlyFans e isso não me incomode, não me dê comichão na orelha, se não coça a minha orelha, se não me gera um sentimento, quer dizer que eu já aceitei. E se eu aceitei, quer dizer que eu já estou no caminho para compactuar. A palavra de Deus, ela vai ir muito mais longe quando ela fala em Tito, um outro verso que conecta com Mateus no capítulo 6. Tito, no capítulo 1, no verso de número 15, fala: todas as coisas são puras para os que são puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Mas a Ana Castela fala de Jesus, ela faz uma oração, mas na hora que ela canta, ela é desaprovada com aquilo que ela diz. E eu preciso ter essa distinção. Eu não posso perpetuar uma cultura que a gente não percebe, onde pornografia é a maior batalha de todos os jovens evangélicos. E nós não vemos pregações sobre isso, vídeos sobre isso, livros sobre isso. A igreja está perdendo a fé das pessoas pro pornô. Só que a gente está muito constrangido para falar disso. Porque inclusive os líderes que nós temos em nossas igrejas locais também batalham com isso. Então é uma guerra que ninguém consegue vencer. E já que ninguém consegue vencer, é melhor ninguém pular na bala. A gente está indo para um outro extremo, onde nós estamos naturalizando o pecado sexual. E aí você começa a ver os frutos disso. Você começa a ver os frutos disso na roupa, nos olhos, nas falas e no comportamento. Nas pessoas que frequentam nossas igrejas locais. Tá de boa ficar. Tá de boa namorar por namorar. Tá de boa ficar olhando. Tá de boa ter conversas fúteis que não levam a lugar nenhum. Nós estamos acostumados. E quando a gente está acostumado, a gente entra no caminho que Tito fala. Todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Mas nada é puro para aqueles que não são puros. Pois a sua mente e consciência está corrompida. Isso aqui é um vídeo de atenção. Para a gente não fazer parte de uma cultura que a gente deveria abominar, para a gente não bater palma para coisas que a gente deveria se afastar, para a gente não esquecer que o nosso dever é fugir do pecado e da aparência do mal. E fugir não é apenas se esconder, mas parte do processo de se distanciar também é impor resistência. E impor resistência de não admitir, de não permitir, de não achar que é de boa. Eu nunca vou ouvir uma música de teor sexual explícito e não sentir um formigamento na orelha. Eu preciso ter clareza daquilo que eu compactuo e do reino que eu faço parte. E o OnlyFans, ele não é o problema. O OnlyFans, ele é resultado de uma cultura de pornografia. O OnlyFans, ele só existe porque ele é permissível. Eu só tenho ele porque ele é cabível. Porque a ideia de alguém se prostituir na internet, da casa dela, ganhando dinheiro, para que outras pessoas consigam encontrar alguma forma de prazer doentio, ela é de alguma maneira real. E sendo real, pode ser propagada. E sendo propagada, pode crescer. A nossa pergunta não é como a gente fecha o OnlyFans. A nossa pergunta é, será que a gente faz parte dessa mesma cultura que criou ele? Ou será que a gente é luz do mundo e sal da terra? Essa é uma pergunta individual. Eu não posso responder por você, eu posso responder por mim. Mas eu posso tomar a decisão de me distanciar, de guardar os meus olhos, de guardar meu coração e de seguir o caminho de Tito, de ser puro para que todas as coisas sejam puras e assim eu possa glorificar o Senhor e ser aprovado por Ele e não ser rejeitado em toda boa obra. Que Deus te abençoe. Espero que tenha falado com você. Tamo de volta. Vai ter vídeo semana que vem. Eu vou dar o meu melhor, porque se eu ficar tentando esperar fazer o vídeo de plano de salvação, meu amigo, vai ter vídeo nunca nesse canal. Então uma hora ele sai. Será que ele sai antes do Natal? Só Deus sabe, pois Ele sabe de todas as coisas. Deus te abençoe. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.